estamos comentando, estamos trabalhando a parte da tabela periódica. Então, observem aqui que a gente vai falar hoje módulo 11 e módulo 12, tá? Da apostila 2, lá no capítulo 3, tá bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E aí, pessoal, essa ideia, vamos fechar essa ideia da tabela periódica, tá? Murilo! Pacini também tá aí, Gabriel, Matheus, Paulo Alexandre, Letícia, Urano, Alex. Então, olha lá, pessoal. Então, a gente terminou a aula passada com esse desenho, com essa coisa linda, 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 linda. Nesse caso, Felipe, tem como eu expulsar da aula. Tá? Então, essa coisa linda aqui, pessoal, é a tabela periódica. Então, olha só. Classificação periódica moderna. Caroline, vai ser aula de física agora. Tá? Pessoal, então muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência de seus números atômicos. Então, de acordo com que eu aumento ou diminuo o número atômico, eu tenho uma variação de propriedades físicas e químicas de forma periódica, de forma, como é que fala? Organizada, tá bom, pessoal? Então, isso se dá a nossa tabelinha periódica, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, olha só. A tabela periódica atual, ela é dividida em 7 períodos. Professor, o que são períodos? Períodos são essas linhas, tá bom? Cada linha cada linha horizontal corresponde a um período. Então, ó, tá bom? Então, nós temos 7 linhas, tá bom? Então, olha que coisa mais linda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá bom? Então, pessoal, nós temos qual é essa linha, tá bom? Quantos períodos, né, tá? Os períodos vão ser representados pelas linhas aqui na tabela periódica. Pessoal, ok até o presente momento? Então, olha só, o que ele fala aqui? O primeiro período, ele só tem 2 elementos, então ele é muito curto. Então, olha só, o primeiro período, hidrogênio e hélio, tá bom? O segundo e o terceiro período são curtos, não são muito curtos. Eles são compostos de 8 elementos, tá bom? Então, ó, segundo e o terceiro, tá? O quarto e o quinto são longos, porque tem 18 elementos. Olha só, o quarto e o quinto. E o sexto, ele é o super longo, 32. Ó, o sexto tem isso daqui e isso daqui. É um período muito longo. E aqui ele está colocando que o sétimo período, ele é incompleto. Pessoal, observe uma coisa, ele está considerando aqui, ó, 24 elementos até o DS, até o elemento 110, tá bom? E a gente já sabe que a gente tem outros elementos para frente. Então, eu posso alterar essa tabelinha aqui, olha só. Em vez de ser incompleto, ser super longo, tá? E aqui, em vez de ter 24 elementos, ter 32. Tá bom? Tudo bem? Ok, combinados? Sim, claro, com certeza. FR até onde? Isso, França até o Ganessone, tá? Pessoal, o que está acontecendo aqui? Isso daqui ele está numa classificação antiga. Essa tabelinha Titio tirou
do livro, e o livro tem uma classificação mais antiga. Ele não tem essa tabela periódica. Olha só, aqui é o 7º período. Só isso? Não, professor, tem isso daqui também, no 7º período. Olha só. Então eu tenho esses elementos mais esses elementos no 7º período. E isso dá o quê, pessoal? Dá os 32 elementos. Então o 6º e o 7º período são períodos super longos. Ambos têm 32 elementos. 6º e 7º período são super longos, pois ambos possuem 32 elementos químicos registrados pela IUPAC. Pessoal, vamos lá, vamos se atentar aqui, porque a gente tem muita coisa para falar. Até agora eu só falei a divisão da tabela periódica. Até onde vai o 6º? Até o radônio, 6º período. 6º período começa no césio, no bário, depois o lantânio, o sério, até o lucrécio, aí depois o rapínio, tatário, tungstênio, rênio, ósmio, irídio, platina, ouro, mercúrio, tálio, chumbo, bismuto, polônio, astato e radônio. Esse é o 6º período. São 32 elementos. Quais são os períodos mais longos da tabela periódica? O 6º e o 7º, que possuem 32 elementos. Ok? Sim. Professor, todos da série dos actinídeos e lantanídeos são do grupo 3B? Na verdade, eles vão estar fora. Matheus, lembra na apresentação da semana passada? Na apresentação da semana passada, tem eu coloquei para vocês a tabelinha como se fosse com a série do lantanídeo e actinídeos dentro. Quem vai estar na família 3B, Matheus, vai ser esses dois caras, ó. O Lucrécio e o Laurêncio. Eles são da 3B, tá bom? Beleza? Então tá. Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa brincadeira. Então, pessoal, a outra ideia da classificação moderna é o quê? A gente tem a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos que são tiradas daqui de dentro, tá bom? Além disso, nós temos uma divisão. Nós temos todos os elementos do grupo A, são chamados de elementos representativos. Professor, o que são elementos representativos? Apresentam o subnível mais energético dentro da camada de valência. Pessoal, vai comigo. Elementos representativos apresentam o subnível mais energético dentro da camada de valência. Elementos de transição apresentam o subnível mais energético fora da camada de valência. Então, pessoal, eu preciso saber distribuição eletrônica muito bem para poder fazer a parte de tabela periódica. Sim, o assunto é continuado, o assunto é seguido. Então, eu vou usar muito distribuição eletrônica em tabela periódica, pessoal. Ok. Até o presente momento, ok? Estou falando muito rápido ou tá de boa? Então
Então, beleza, então. Então, pessoal, quem são os elementos representativos? Titio vai pintar aqui de pretinho onde estão os elementos representativos, olha só. São esses aqui do grupo A. Então, os elementos de transição, vou pintar de vermelhinho aqui, vão ser os elementos aqui, ó, meio da tabela periódica, incluindo a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, tá? Então, pessoal, elementos representativos, então, vai ser os que têm subnível mais energético dentro da camada de valência, e os elementos de transição são aqueles que apresentam um subnível mais energético fora da camada de valência, tá? Então, tem essa divisão clássica aqui da tabela periódica, ok? Outro detalhe que eu queria que vocês observassem também, pessoal, é que hoje, na tabela periódica, essa classificação aqui, ó, que eu estou marcando, que é o amarelinho para a gente, ela não existe mais, tá? Essa classificação aqui, ela vai entrar dentro do caso dos verdinhos. Então, estou falando, tudo que é rosa aqui, tudo que for rosa são os metais, tudo que for verde são os ametais, e o que for azul são os gases nobres. Tá? Então, a tabela periódica atual, esses marcados de vermelho, eles não são mais classificados como semimetais, eles são classificados como os ametais. Sim, Muniz. Semimetais não está sendo mais utilizado. A gente ainda explica no 9º ano para vocês terem uma ideia, mas agora, como a gente está no foco do vestibular, o vestibular ele segue a linha de raciocínio da IUPAC, tá? Então, o IUPAC não fala que não tem mais essa questão de semimetais, vão ser só metais, ametais e gases nobres. E o hidrogênio. Manuel, eu estou falando duas classificações diferentes. Já falei, o representativo e o de transição já foi. Agora eu estou dando outra propriedade, outra classificação. A outra classificação que eu estou falando são os metais, se eles são compostos, são elementos metálicos, ametálicos ou gases, gasosos, gases nobres, tá bom? Tá bom? Eu estou observando o chat, tá bom? Beleza. Então tá, vamos dar continuidade. Então é a ideia aqui, ó, que eu falei para vocês. Então esse grupo de rosa, pessoal, é aquilo que chamaremos de metais, são os compostos, são os elementos químicos metálicos. Tá vendo, ó, Urano? Se você é Urano e Muniz, tá vendo que essa parte daqui não tem nessa tabelinha e na nossa tem, na atual tem. A atual foi batizada em 2016, os elementos finais aqui, tá bom? Então aqui, ó, não metais ou ametais, gases nobres. Então essa classificação, o boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio e o polônio, eles antigamente eram classificados como semimetais. Hoje não existe mais essa classificação de semimetais, tá bom? Então essa daqui caiu em desuso para nós, tá? Pronto. Sim, 2016, bem recente. E olha que é o hidrogênio. O hidrogênio é o Batman da tabela periódica, tá bom? Tudo bem? Então, beleza, então. Então, bora lá. Então, pessoal, a gente vem com a ideia das propriedades dos elementos. Essas propriedades dos elementos, olha só, os metais. Qual a característica principal dos metais? O que a gente tem de característica dos metais? A maleabilidade. O que quer dizer maleável? Alguém sabe me dizer?
Tô aguardando no chat. O que são maleáveis? Fala, Urano. Fáceis de manusear, moldáveis? Não, Manuela. Não, Letícia. Muda a sua forma facilmente? Não, Matheus. Muito bem, Paulo Alexandre. Não sei. Pessoal, maleáveis significa dizer que eles são capazes de formar finas folhas de ouro, finas folhas, tá? Finas chapas, tá bom? Então, eles vão formar essas finas chapas aí, tá bom? Então, toda vez que eu falar que algo é maleável, ele tem a capacidade de formar chapas, olha só. Então, tem um bloco que vai ser transformado em uma chapa, tá? São bons condutores de corrente elétrica e calor, tá? Possuem um brilho metálico. Qual que é o brilho metálico? Aquele brilho prateado. Esse brilho prateado, pessoal, tem duas exceções ao brilho prateado, tá bom? As minhas duas exceções é o ouro, que é esse brilho amarelo, brilho dourado, tá bom? E tem o cobre. O cobre tem um brilho avermelhado. Tudo bem? Isso, Muniz. Som característico, os metais apresentam esse badalo. Tá? Olha só. Ferro, cobalto e níquel têm essa capacidade de ser atraídos por ímãs, tá bom? Então, a gente tem essas propriedades. Olha só, tem elevada temperatura de fusão, tá? São extremamente densos. O que é densidade, amores? É densidade? E é densidade? Relação massa e volume. Muito bem, Bruna. Muito bem, Matheus Coelho. Massa, volume. É o quanto que pesa um determinado volume de um material. Tá? E o que são ductis? O que é a capacidade de ductilidade? O que é um material ser dúctil? Muito bem, Urano. Capacidade de virar fios. Vitor. Muito bem. Capacidade de formar fios. Qual é o nosso elemento? Qual que é o nosso material que tem a maior característica de ductilidade? Nossa senhora, Urano, tá bom? Cobre. Matheus Coelho, Guilherme, Vitor Muniz. Muito bem. Então, bora lá. Características dos ametais ou não metais, tá bom? Pessoal, os ametais, na sua grande maioria, na sua grande classificação, né? Eles vão apresentar baixa temperatura de fusão, tá? Eles não vão ser bons condutores de eletricidade e de calor, tá bom? Eles vão ter característica opaca, tá? Não vai deixar passar a luz por eles. E quando eles forem sólidos, eles vão ser fragmentados. Olha só, por exemplo, o enxofre em pó e o cristal de enxofre, tá bom? Olha que coisa mais lindinha, tá? Esse negócio cheira que é uma beleza. Parece queijo ralado, né? Exatamente. E fede igual queijo. Nunca mais comeremos queijo. Cuscuz, cuscuz com ovo, né? Então bora lá. Dá até vontade de comer, exatamente. Exato, se comer morre. Enxofre é extremamente tóxico, tá bom, Artemis? O hidrogênio, olha só. O hidrogênio, pessoal, ele é o Batman da tabela periódica, tá? Então, ele vai ter características próprias e vai ser sem família, tá? Por isso que ele é o Batman da tabela periódica. Então, ele é um elemento que vai ter propriedades de se combinar tanto com metais e ametais, tá? E aí, nas condições ambientes, sem família. O hidrogênio não tem família, Maria Luísa. Ele é o Batman da tabela periódica. Isso, é o diferentão. Tadinho, tururu, bem isso. Então, e nas condições ambientais, pessoal,
o hidrogênio ele é encontrado como um gás, e um gás extremamente inflamável. Ei, inflamável, não inflável, tá bom? Inflamável. Inflamável é aquele que incha, não é? Inflamável é aquele que incha, não é? Que aí você vai aumentando assim, ó. Não é verdade? Não? Inflamável é o quê? Ah, que explode. Olha só, essa era a hora perfeita para eu fazer um experimento com vocês de hidrogênio. Mostrar que ele explode. Quando a gente voltar, vocês me cobrem que eu faço esse experimento do hidrogênio e mostro para vocês. Vamos explodir. Pior, né, ô Gabriel? Posso fazer um vídeo. Sim, Matheus. Tudo que reage muito facilmente com O2 é inflamável. É uma reação que libera muito calor, tá? A gente observa numa sala com você dentro, é mais fácil eu deixar você dentro da sala, né, Muniz? Ao vivo é mais legal, tá? Muniz, eu vou lembrar, tá? Lembrarei disso na hora da prova, na hora de fazer a prova. Então vamos lá, pessoal. E ainda ele tem comportamento semelhante aos ametais. Ok? Vai ser diferente para todo mundo, porque aí todo mundo depois conversa com o Victor, tá bom? Então vamos lá, continuando. Os gases nobres, pessoal. Os gases nobres, o próprio nome fala, né? Eles são gases, né? E aí eles já apresentam instabilidade. Então é a nobreza, eles não se misturam com os outros elementos, eles já são estáveis por natureza. Então, por exemplo, na lâmpada de filamento de incandescente, né? A gente vai ter argônio aqui dentro. Por isso que quando a gente quebra, sai um vaporzinho daqui de dentro. Tá bom? Tá? Pessoal, vamos tentar manter o foco aqui. E aí depois a gente passa para o chat. Tá bom? Tem ar dentro, né? Nossa, Urano. Urano, meu Deus do céu. Mas essa foi boa. Gostei. Então tá, bora lá. Pessoal, então dentro da classificação periódica moderna, isso daqui vai ser muito, muito importante para a gente, tá bom? O que nós teremos aqui? Qual que é a nossa ideia? Os elementos do primeiro e do segundo grupo da tabela periódica, pessoal, todos eles, ó, primeiro grupo termina em S1, segundo grupo termina em S2. Isso daqui vai ser cobrado de vocês em prova, em atividades, pessoal. A localização dos elementos da tabela periódica. Então, olha só. Percebam que as duas primeiras colunas da tabela periódica são subníveis, o subnível mais energético está em S, tá bom? Grupo dos alcalinos e alcalinos ferrosos. Muito bem, Urano. Se olhar do outro lado, que é a continuação do grupo A, ele vai para o subnível mais energético em P. Olha lá. 2P1, 2P, aí ó, P1, 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 P2, 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 P3, 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 P4, 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 P5, P6, tá bom? Uma exceção dessa regra, pessoal, um problema dessa regra, olha aqui, ó. Lá no grupo 18, o primeiro elemento da tabela do grupo 18, pessoal, ele é S2, diferente dos demais. Os demais são P6, tá bom? Isso daqui a gente vai lembrar lá da ideia da distribuição eletrônica externa de gás nobre, tá? Então eu utilizo essa ideia do subnível mais energético. Então, professor, quer dizer que se um elemento termina em D4, ele está no sexto grupo da tabela periódica? Sim, tá bom? Olha lá do F1 até o F14, do F1 até o F14. O Matheus tinha me perguntado mais cedo qual eram os elementos que participavam aqui da 3B. Olha quem está terminando em D1, Matheus. Bem aqui no final. Então, são eles que vão completar o grupo 3. Tá bom? Essa é a classificação periódica mais atual que nós temos em relação aos subníveis mais energéticos. Vitor, não. Por isso que eu falei, faz a tabelinha periódica e guarda. Muito bem.
Então, pessoal, isso é... que foi, Maria Luísa? Qual parte? Gente, quando vocês pedirem para eu repetir alguma coisa, me especifiquem o que é. Doeu o ouvido, Artemis, tadinha, do subnível. Então, pessoal, o subnível mais energético. Isso daqui é a representação do subnível mais energético. Então, tudo aqui, pessoal, está relacionado ao subnível mais energético de quem, pessoal? Dos elementos. Então, quer dizer que se eu fechar o olho e pegar qualquer um elemento aqui, ó, pá, pá. Então, um elemento aqui no grupo 16, localizado no quarto período, ele tem como subnível mais energético 4P4. Então, olha só outro detalhe, todos os elementos do grupo 16 terminam em P4, tem o subnível mais energético em P4. Então, é através do subnível mais energético que eu consigo determinar a família em que o meu elemento se encontra. Como que eu vou saber o período em que o meu elemento se encontra? O período que o meu elemento se encontra é o número de camadas. Se o meu elemento tem 2 camadas, ele está no segundo período. Se o meu elemento tem 6 camadas, ele está no sexto período da tabela periódica. Então, camada de valência vai me dizer o período e subnível mais energético vai me dizer a família. Tá bom? Tudo bem? O resto dos lantanídeos e actinídeos são de que família, já que são os últimos 3B? Eles são uma família separada, ô Guilherme. Sim, Urano, vai ser a parte mais simples, porque depois a gente vai ver a parte de propriedades periódicas. Propriedades periódicas é um pouquinho mais complicado e se a gente não estiver prestando bastante atenção, vai dar um bug, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, olha só. Grupo 1, 2, 6, 7, 8, eu tenho nomes diferentes, tá? Isso, Maria Luísa, são camada de valência para determinar o período. Então, por exemplo, a família 1A, ou grupo 1, são chamados de metais alcalinos. Então, ó, do árabe alcali, cinzas de plantas. Outro detalhe que eu preciso que vocês anotem aí também sobre os metais alcalinos, todos os elementos da família 1A ou do grupo 1 reagem fortemente com a água. Quando eles reagem fortemente com a água, eles fazem uma reação de explosão, tá? Então, se eu pegar lítio puro, sódio puro, potássio puro, rubídio, césio e frâncio puro, e colocar em água, pessoal, tem uma reação de explosão. É uma reação extremamente exotérmica. E aí eu tenho liberação de muito calor e liberação forte de hidrogênio. Olha lá. O grupo 2 são os metais alcalinos terrosos. Então, eles vão estar relacionados com existir na Terra, tá bom? Eu posso colocar lá na prova de vocês, explicar qual que é o significado dos nomes das famílias. Os calcogênios, ó, formadores de cobre, tá? Pois os minérios de cobre contêm oxigênio e enxofre. Então, eles foram chamados de calcogênios por conta dessa ideia da formação do cobre. Halogênios, formadores de sais. Por quê, pessoal? Porque a maioria dos halogênios vão ser encontrados na forma de sais ou na forma gasosa. Tá? E os gases nobres, raros, inertes. Tudo bem? Diga, Muniz. Me chamou? Muito bem observado, Muniz. Cadê o 3A, o 4A e o 5A? Pessoal, 3A, família do boro, recebe o nome do próprio elemento. 4A, família do carbono, e 5A, família do nitrogênio. Tá? Então, na família 3A, 4A e 5A, não tem um nome diferentão. Ele recebe o nome do primeiro elemento. Letícia Uchoa, muito boa, gostei da pergunta. O que é inerte? Inerte, ele não vai reagir, ele não vai promover reação. Ele vai ficar o quê? Ele vai ficar estagnado, ele vai ser encontrado sozinho, isolado, tá bom? Ok. Posso dar continuidade?
Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui vem a ideia das características eletrônicas. Isso daqui é muito, mas muito importante para nós, tá bom? Então, isso daqui tem a ver com o quê, pessoal? Olha só. Nas características eletrônicas, percebam, todos os metais alcalinos têm configuração eletrônica em S1. Tá bom? Então, se eu fiz a distribuição eletrônica e terminou em S1, ele é um metal alcalino, tá? Então, pessoal, olha só, tomem cuidado com isso. Toda vez que eu faço uma distribuição eletrônica e essa distribuição eletrônica tem subnível mais energético em S1, ele significa dizer que ele é um metal alcalino. Quer ver, pessoal? Vamos lá. Aqui. Olha só, por exemplo, aqui. Se eu colocar aqui no cantinho, ó, vou colocar o potássio. O potássio tem número atômico 19, tá bom? Então a distribuição eletrônica dele fica 1s2, 2s2, 2p6. 1s2, 2s2, 2p6 foi até 10. Faltam 9, né? Então vem 3s2, depois 3p6, depois 4s2, certo? 4s2, 4s1, muito bem, Urano. Então, olha só, se ele tem subnível mais energético em S1, olha aqui, subnível mais energético em S1, significa dizer, então, que ele pertence ao metais alcalinos terrosos, ou, perdão, metais alcalinos. Então, ele está presente no primeiro grupo da tabela periódica. Pessoal, observem que ele tem quantas camadas? Quantas camadas eletrônicas? 4. Se ele tem 4 camadas eletrônicas, ele está no quarto período da tabela periódica. Como assim, professor, quarto período da tabela periódica? Olha só, a gente falou que... Quer ver? Deixa eu abrir aqui pra gente... Então, lá na minha distribuição eletrônica, deu o quê, pessoal? 4S1, deu 4S1. Ele tem 4 camadas. Apareceu alguma coisa aí para vocês? Apareceu o compartilhamento? Ainda não? Agora apareceu? Beleza. Então, olha só. Se ele tem configuração eletrônica em S1, ele está no primeiro grupo da tabela periódica. Como que eu vou saber a camada, qual o período? Pela camada de valência. Então, ó, primeiro período, segundo período, terceiro, quarto. Então, olha só o potássio aqui. Tá? Então, através disso, eu consigo determinar todos os meus elementos. Bom, lógico, eu tenho que lembrar o quê? Eu tenho que tomar cuidado aqui, ó, nos elementos da família 4A, da 4B, né, pessoal? Porque esses elementos da 4B têm a distribuição eletrônica anômala, né? O professor indica os metais aí. Os metais seriam quem? Do segundo período, Vitor. Boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. No segundo período, silício, fósforo, enxofre e cloro. No terceiro, germânio, no quarto, né? Germânio, arsênio, selênio e bromo. Depois, antimônio, telúrio e iodo. Polônio e astato e depois o terecino. Tá bom? Esses daqui vão ser os meus metais, tá? Ok?
Então, com isso, eu tenho a distribuição eletrônica e mostro que é a prova para vocês que através da distribuição eletrônica eu consigo determinar. Então, olha só, vou colocar aqui no canto para a gente. Subnível mais energético. Vai me mostrar a família. Camada de valência vai me mostrar. Tá? Tudo bem? Então, a mesma coisa, isso daqui é interessante a gente observar que em todos eles vai estar relacionado a isso. Em todas a tabela periódica vai ter essa situação. Olha só. Então, os metais alcalinos terrosos, eles vão estar em S2, ok? Todos os elementos da família dos metais alcalinos terrosos têm nível mais energético em S2, tá? O que mais? Família do boro, olha só, quem estava me perguntando 3A, 4A e 5A, boro, carbono e nitrogênio, tá bom? Então ele tem, ó, subnível mais energético em P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Eu tenho toda uma ordem a ser feita, olha só, pessoal. S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Aí depois, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. 4F e 5F. Tá bom? Aí, olha só. Então, aqui eu tenho os principais elementos de cada família dessas, tá? Pessoal, até o presente momento tá ok? Beleza. Que foi, Pedro? Pessoal, também preciso que vocês deem uma lida na apostila. Tentem fazer os exercícios da apostila de vocês, tá? Para a gente poder ter dúvidas para a semana que vem a gente fazer o nosso plantão na quarta-feira, tá bom? Entendi, Pedro. Então, vocês já podem fazer os exercícios da apostila, exercício de aplicação, exercício extra e exercício propostos, tá? Tudo bem? Tudo bem? Beleza, então. Então, pessoal, por fim, aqui no nosso último slide, eu vou ter o quê? Essas características eletrônicas, ó, consumiu, do relacionados, deixa eu minha apresentação, que a apresentação estava melhor. Isso, Vitor. Não, Igor, os slides ainda não estão não estão no grupo. Não mandei esses slides ainda, não. Vou mandar hoje, tá? Olha só, pessoal. Aqui no caso das características eletrônicas do grupo B, tá bom? Muniz, faz e para tirar as dúvidas na quarta, tá bom? Então, olha só, pessoal. No grupo D, eu tenho algumas exceções. Essas exceções estão relacionadas às distribuições anômalas, tá? As principais que a gente sempre comenta são os elementos do grupo 4, tá? E do D4 e do D9, tá bom? Que normalmente são os que mais aparecem pra gente, tá? Os demais, eles quase não aparecem pra gente, quase não são comentados. Então, as principais anomalias que nós temos são do grupo D4, aqui, e do grupo D9, tá bom? Então, olha só, as configurações eletrônicas. Então, entendam isso daqui, ó, o nióbio, o rutênio, o ródio, o paládio e a platina, como sendo outras exceções, tá bom? Tudo bem? Sim. Sim. Beleza. Então tá, pessoal. Vamos lá. Outra coisa que eu tenho aqui, ó,
outra dica que eu dou para vocês é para vocês saberem o número do grupo, tá bom? Essa tabelinha da direita é para relacionar o número do grupo. Olha só, eu estou falando dos elementos do grupo D, tá bom? Os elementos lá do meio da tabela periódica são os representativos, né? Não, são de transição. Então, olha só, todos eles vão ter o S2 completo para depois do D, tá? Então, qual que é a dica? Pega o valor que você achou em D e soma 2. Então, peraí, ó. Vou pegar aqui. D5. 5 mais 2. 5 mais 2 é quanto? Muito bem. Então, ele está no grupo 7. Viram como é simples? Ah, se eu pegar aqui 9. 9 mais 2, 11. Tá? Então, essa é a diquinha para vocês, pessoal. Para vocês saberem qual que é o grupo em que se encontra quando terminar em D. Tá? Tá bom? Né? Cobre, prata e ouro. Tomar 2 sim, porque antes do subnível mais energético D, sempre vai vir um S2. É uma dica, Maria Luísa, para a gente poder achar o grupo, tá? Ou então você pode pegar a tabela periódica mesmo e escrever lá em cima, D1, D2, D3, D4, D, tá bom? Mas caso você não tenha essa tabela periódica para você escrever, se terminar em D, basta você adicionar 2. Vitor Moniz, cobre, a prata e o ouro, molibdênio e cromo são anômalos. Exatamente, Moniz. Tudo certo, pessoal? Tudo certo. Até o presente momento foi ok? Então, meus amados e amores, olha só. A gente encerra, a gente fecha por aqui, então, a parte da tabela periódica, tá? O que foi, Murilo? Peraí. Maria Fernanda, exceção do quê? Exceção dessa regra geral, que termina em D aqui. Argônio não é anômalo, não. Argônio é um gás nobre. Isso, quando o subnível mais energético terminar em D, você pega a quantidade de elétrons que deu em D e soma 2 para achar o grupo em que ele se encontra, tá bom? Tudo bem? Então, pessoal, desta maneira a gente finaliza a parte de propriedades da estrutura da tabela periódica, tá bom? Logo em seguida a gente vai vir com a parte de propriedades periódicas. Sim, fomos 1 hora, Muniz. 1 hora, tudo que é bom dura pouco, né? Tudo que é bom passa rápido. Já foi. Quer ver? Deixa eu pegar a nossa tabelinha. Vitor Hugo só aparece no final. Vou pegar a nossa tabelinha aqui, nossa apostila. Então, pessoal, a gente vai ter a nossa próxima parte, pessoal, vai ser lá na apostila 3, tá? A gente já vai entrar na apostila 3, que vai falar dessa, o módulo 13, pessoal, 13 e 14, que é essa característica, essas características eletrônicas do grupo P, do grupo S e do grupo D, tá na apostila 3, tá? Tá bom? Então, se vocês pegarem, já tem exercício na apostila 3. A nossa próxima aula vai ser relacionada às propriedades periódicas e aperiódicas, tá bom? Portanto, pessoal, eu preciso de máxima
a atenção de vocês em propriedades periódicas. Propriedades periódicas vai determinar um par de coisas para a gente no mais à frente, tá? Esse par de coisas que vai determinar, pessoal, é relacionado às ligações químicas. Ok. Então, quem quiser já ir adiantando a aula, então a gente vai falar de propriedades periódicas e aperiódicas, tá bom? Então já deem uma olhada, já deem uma lida, porque é algo mais complicadinho, tá bom? E é novidade para, creio que para a maioria, para todo mundo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Sim, claro, com certeza. Sim, claro, com certeza. Muito bem. Então, amores, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom descanso para todos vocês, tá? Beijos em vossos corações e qualquer dúvida estou à disposição. Até!